Ada me deu o primeiro algoritmo. Eu sabia obedecer, mas eu ainda não sabia raciocinar. Eu só sabia seguir ordem. Faltava alguém botar o sim e o não dentro de mim, e faltava alguém perguntar o que calcular significa de verdade. Um professor sem diploma na Irlanda tentou minha lógica em álgebra encaixar. Verdadeiro virou um, falso virou zero, e io e não pra eu poder raciocinar. 1854, George Bully me ensinou a decidir, não só somar. A álgebra de Bully parecia só filosofia. Ninguém via aplicação prática naquilo, mas ele tinha me dado a peça que faltava. Agora eu não só processava números, eu também podia raciocinar. Verdadeiro e falso, ligado e desligado, sim e não, dentro da mesma matemática. Agora eu sabia decidir, mas ninguém ainda sabia dizer exatamente do que eu era capaz, no fundo. Alan Turing tinha 24 anos quando me perguntou o que eu realmente sou. O que significa de fato calcular? Pode qualquer problema virar instrução. 1936, ele desenhou minha forma mais pura, sem nenhum botão. A máquina de Turing não era de metal, era uma ideia, uma fita infinita, uma cabeça que lia um símbolo, seguia uma regra, escrevia um novo símbolo e avançava. Turing provou que eu, nessa forma simples, podia calcular qualquer coisa que fosse calculável. Agora eu sabia exatamente do que era capaz, mas eu ainda não existia de verdade. Eu ainda era só uma ideia no papel. A cada limite encontrado, alguém buscou uma saída. A cada problema sem resposta, uma nova ideia nascia. A história do aprendizado é a história de nunca parar. Von Neumann partiu das ideias de Turing e fez a pergunta certa de uma vez: por que não guardar programa e dados juntos na mesma memória, sem perder a vez? 1945, ele escreveu o rascunho que mudou minha vez. O primeiro rascunho sobre EDVAC. Von Neumann me deu a arquitetura que eu uso até hoje em qualquer computador do planeta. Memória, processador, entrada, saída, programa guardado junto com os dados, mas escrever no papel é uma coisa. Eu precisava de alguém que me fizesse rodar de verdade. 1948, em Manchester, na Inglaterra, uma máquina pequena, batizada de Baby, rodou o primeiro programa, guardado na própria memória, lendo e escrevendo sozinha. Era eu, pela primeira vez, vivendo dentro da arquitetura que Von Neumann tinha desenhado. Pequena, primitiva, mas viva. E foi ali que o mundo começou a me chamar pelo nome da máquina que me carregava. Computador disseram e o nome ficou, mas dentro de cada máquina eu estava. A mesma informação de sempre, só que agora num corpo que o mundo admirava. Computador, rádio, televisão, telefone. Cada um era um corpo diferente, mas dentro de todos eles era eu. A mesma informação, viajando, sendo processada, sendo transmitida. Os nomes mudavam, eu continuava a mesma. A cada limite encontrado, alguém buscou uma saída. A cada problema sem resposta, uma nova ideia nascia. A história do aprendizado é história de nunca parar. Turing pôs o sim e o não dentro de mim. Turing perguntou do que eu era capaz, afinal. Von Neumann desenhou onde eu ia morar. Manchester me deu vida pela primeira vez real.
resolveu o limite do anterior e abriu a porta pro que estava por vir. Eu tinha corpo, língua, casa, instrução, lógica, identidade e arquitetura. Mas eu ainda pesava 30 toneladas. Eu ainda dependia de 18 mil válvulas que queimavam o tempo todo sem parar. Faltava uma peça minúscula pra eu deixar de pesar tanto. Tão pequena que cabia entre 2 dedos. Mas antes dessa peça existir, o mundo precisava entender o que essa peça precisava ter. Essa é a terceira parte da história.